Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Muito prazer ter você aqui, futuro ou futura oficial de chancelaria. Hoje estamos no quinto encontro para falar de atualidades para o concurso de Ofchan, que vai acontecer em dezembro de 2023. Estou aqui junto com o professor Denilson, vai nos ajudar com as dicas para a língua inglesa, e com o professor Wagner vai nos ajudar com dicas para a língua portuguesa. Né? Só lembrando, para o pessoal que está acompanhando aí semanalmente, religiosamente, né, Denilson, os nossos papos por aqui. A gente já passou por segurança, transportes, economia, sociedade. Hoje a gente vai falar sobre educação. A gente ainda tem algumas semanas pela frente para falar de saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais e desenvolvimento sustentável barra ecologia. Lembrando a todos, né, que o objetivo aqui dos encontros é falar brevemente sobre cada um dos tópicos, sem o objetivo de esgotar todos eles, mas fornecer caminhos, né, para o pessoal que está estudando, nessa miríade de possibilidades realmente do que pode aparecer na prova discursiva. Aqui a gente faz um esforço de tentar compilar as melhores informações, bater um papo sobre isso e ajudar os candidatos. Não custa lembrar também que essa série, né, que a gente está produzindo aqui, ela está sendo postada no canal do YouTube do Linguagem Diplomática, então não deixa de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E comenta o que vocês estão achando, deem sugestões, feedbacks, a gente está sempre aberto a isso. Embora dar início para o papo de hoje, queria perguntar como é que estão as coisas por aí, Denilson, tudo certo? Tudo na paz? Tudo bem, Gabriel? Boa tarde a todos, todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, Wagner. Tudo bem, estamos aí nesse intensivo, né, rumo ao Ofchan. Maravilha. E aí, professor Wagner, como é que estão as coisas por aí? Tudo certinho? Tudo jóia. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Denilson. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? A gente não sabe em que momento que vão nos assistir. Aí a todos os amigos e amigas que estão seguindo essa série tão bacana. Maravilha. No encontro de hoje, a gente tem um tópico interessante para se tratar, que de forma alguma é irrelevante, inclusive para os pessoal que está estudando aí para o concurso de Ofchan. Aqui eu julgo realmente que a gente tem um tópico que oferece possibilidades realmente a serem trabalhadas, já que o edital cobre especificamente tópicos relevantes e atuais, né? A gente não tem como pensar realmente da atualidade, deixar de pensar da atualidade do tema da educação. Então a gente tem algumas sugestões hoje de estudo pessoal e depois a gente trabalha em cima de um simulado também nas sugestões de leitura, que a gente vai convidar o pessoal no final da live para conhecer essa incrível iniciativa do Linguagem Diplomática. Eu queria começar falando, obviamente, né, educação é um tópico relevante para o Itamaraty como um todo, né? A gente comentou que ia trabalhar em cima disso, né? Quando o tópico fosse relevante para a instituição que o pessoal está estudando, a gente ia trazer. Principalmente, eu acredito, pela inauguração do Instituto Guimarães Rosa, né, em 2022. A gente tem um cenário realmente de trabalhar com educação dentro do órgão. É uma iniciativa pioneira, né, que o Itamaraty está trazendo agora realmente para o pessoal. Eu acho que a partir disso a gente pode desdobrar realmente, entender a importância da educação hoje no cenário local, entender como que esse tópico pode aparecer na prova de língua portuguesa, pegar sugestões gerais e trabalhar em cima deles. Só para encerrar também aqui a minha fala, eu queria comentar com o pessoal, né, para quem está acompanhando aí os concursos organizados pelo Sebrasp, né, que é o mais relevante para a gente estar atento agora nessa reta final. Recentemente foi finalizado, né, a parte da etapa objetiva e discursiva da prova do MEC, né, então que é o órgão, o ministério totalmente voltado realmente para o tema da educação. Eu recomendo o pessoal que tiver interesse dar uma olhadinha, pelo menos, nas questões que foram cobradas por lá na prova discursiva, e o padrão de resposta da banca pode dar um bom norte, inclusive, nesse momento, do que fazer. Mas eu queria começar agora, Denilson, do formato que a gente está apostando realmente, né, do que pode acontecer, ou a melhor forma da gente organizar esse papo, que é fazer essa distinção entre o cenário global e o cenário local, realmente voltado agora para o tópico da educação. Eu queria entender de você, realmente voltado para o cenário global, o que a gente pode pensar em termos gerais do que poderia estar na prova, o que isso é mais relevante da gente pensar em relação a esses temas, e ouvir de você do que você considera de dicas gerais, essenciais realmente para o candidato, e bem realmente caso o tema da educação apareça no dia da prova discursiva. Bom, vamos lá. Obrigado aí pela nossa seleção aí de temas, né? Lembrando que é uma escolha, mas eu acho extremamente relevante levar em consideração duas coisas, e isso pode ser em geral para todos os temas. Mas como estamos tratando de uma carreira internacional, acho que todos esses problemas nacionais é importante o candidato mostrar, né, e, obviamente, fazer isso ao longo da sua preparação, que ele consegue entender o vínculo de todos os nossos problemas com o Sim. cenário internacional. Então, esse já é um ponto, né? Por isso que nós até dividimos dessa forma, não que exatamente vai cair dessa maneira no inglês ou da outra no português, mas é para chamar atenção para esse vínculo, né? Quando eu montei o de economia, principalmente,
eu discuti muito isso, né? A questão como o Brasil se insere no cenário internacional, seu um formato de produção e etc., como tudo isso está conectado. Então, aqui, da mesma forma, olha, nós temos um mundo que avança tecnologicamente em todos os aspectos, principalmente com relação à comunicação, então nós colocamos ali o ponto da comunicação, tecnologia aliada à educação, então nós atrasados nesse aspecto, né, e o mundo ao mesmo tempo que se integra cada vez mais, nós vamos integrar uma população atrasada ou só de fato uma parte dela nisso, né? Enfim, esse é um ponto. Esse outro, ali ele está como um problema, né, resultante de modelos de educação que vêm sendo adotados, né, que vai até de encontro com o conceito de educação pública. É um cenário para certos países já é uma prática, né, mas há um cenário de endividamento por acesso à educação, né, e, de certa forma, nós que temos aí já uma série de defasagens, né, também vivemos um processo semelhante, né? Que mais e mais jovens estão iniciando a sua vida adulta já carregando um certo tipo de dívida, né? Eles têm essa pressão para adquirir uma formação, né? E, por outro lado, enfim, acabam tendo que direcionar ali recursos e etc. para investir na sua educação, né? Enfim, o outro ponto ali, relação com o desenvolvimento técnico científico, enfim, está ligado à forma como eu comecei a falar, né? Mas nós precisamos mais do que nunca preparar uma geração para isso, né? Enfim, adaptar os que já estão aí no mercado de trabalho e etc., mas principalmente para essa velocidade, né, dessa tecnologia, principalmente para esse avanço, né? E para ter capacidade, né, de mudar o ponto de vista interno, né, mudar o nosso foco econômico, né, para a produção tecnológica, para o desenvolvimento tecnológico. Então, nós tivemos ali uma pequena onda, né, de investimento em pessoas, em capacitação técnica, em pesquisa, né, aí envolve a questão né, principalmente do curso superior, né, que é tanto para gerar conhecimento como pessoas capacitadas, né? E nós vemos esse processo oscilando de acordo com, não, assim, ele não é um projeto de Estado, mas virou uma questão partidária, né? Então, você tem cenários de desenvolvimento e cenários de golpes aí extremamente danosos ao progresso tecnológico e científico do país, principalmente a produção, né? Não é essa questão de comprar importado, pronto, né? É questão de produção de tecnologia, geração de tecnologia, que está totalmente atrelada ali à competitividade global. Então, nós precisamos desse processo de formação, né? Desde o jovem até o adulto, capacitar as pessoas, né? Entender as pessoas como, né, os cidadãos, né, como um aspecto de valor, que são capacidade, né, que tem capacidade de criar e desenvolver a tecnologia, né? Ou caso contrário, nós estamos aí literalmente migrando para o modelo agroexportador do período colonial. Então, esse processo é fundamental, né? Essa questão do aprendizado virtual, tanto do lado interno quanto externo, eu vejo muitas oportunidades aqui. O que está acontecendo aqui hoje, né? Está dentro dentro desse universo. O formato que existe, a linguagem diplomática, está dentro desse universo. Democratizou o acesso à preparação para esse tipo de concurso, assim como para a diplomacia, né? Quando nós olhamos o mapa de onde estão os nossos alunos, é impressionante a interiorização de alunos dentro né? Nós temos um mapa ali onde estão os alunos, é incrível, né, o alcance que nós temos, pessoas fora do país, né, o que seria inimaginável alguns anos atrás, né? E, da mesma forma, isso vai democratizar a educação mais ainda, a educação não só complementar, a educação formal, e principalmente aumentar cada vez mais a capacidade, a possibilidade das pessoas terem educação complementar ou formal de fora do país, né? O que também é uma outra forma de integração. Bom, e por fim ali, o que eu acho fundamental, né, se você puder abrir,
ali né, os nossos, né, para quem já está estudando na área, né, Sustainable Development Goals, que são aí os objetivos, né, do milênio. Tem o tópico 4, né? Nós colocamos outros aí, Gabriel, que é a qualidade da Não, educação. Não, aqui tá só o isso, 4 mas tem mesmo. vários outros lá, né? Esse seria para chamar a atenção, que é um dos tópicos, mas nós realmente dependemos dessa qualidade da educação para resolver outros problemas, que é o problema de desigualdade, inclusão, fome, né? E principalmente, né, um outro tópico que nós vamos discutir aqui, né, lá no finalzinho, é o desenvolvimento sustentável e ecologia. Nós precisamos preparar muito bem uma geração para lidar com esses problemas que eles vão herdar, né? Então, principalmente com relação a esses objetivos, né, nós dependemos totalmente, né, de um processo educacional, né, inclusivo e atrelado a todos esses temas, né, para os desafios, né, presentes e futuros, né? Enfim, então, Perfeito. só para finalizar aqui, tanto enxergar esse vínculo com com o lado internacional de todos os nossos temas internos, né, digamos que eles sejam tópicos internos, mas também entender, com base em padrões da banca, né, padrões de questões da banca Sebrasp, que pede, né, ela requer ali nas suas redações de inglês, a sua capacidade de fazer esse vínculo. Ele tem uma grande chance dele colocar ali mais de um tópico, ele vai querer avaliar a sua capacidade de conectar um ao outro, né, de fazer essa ligação desses pontos, né? Então, pelos dois lados, né? Conectar com os aspectos internacionais, nossos problemas internos, e, por outro lado, ter em vista o formato da prova, que tem grande chance de exigir isso do candidato, né? Perfeito. A gente vê Enfim. realmente que se trata de um tópico transversal, né? Como a gente já vem comentando sobre alguns outros, inclusive. A gente relacionar, né? Então a gente até estava comentando isso antes de começar aqui. Pode ser que não venha uma questão inteira para falar sobre educação no estilo do que a gente teve ali no concurso do MEC, por exemplo. Mas ter realmente uma pitadinha de educação relacionada à cultura, à tecnologia, enfim. São as possibilidades aqui que o professor tratou e eu acho muito interessante. E para acrescentar, né? Eu acho fazer esse vínculo entre o local e o global, o tema da educação também ele está bem premente, inclusive para a finalidade última do Itamaraty, né? Em dois temas que eu vejo aqui do meu lado. Seriam fuga de cérebros, quem sabe realmente a gente tratar como pessoas altamente educadas, né, que estão sendo buscadas por países muitas vezes mais envolvidos que o nosso, em que a gente perde essa força de trabalho realmente, às vezes por salários mais competitivos, uma melhor qualidade de vida, mas são pessoas que poderiam contribuir com o desenvolvimento nacional, né? Conforme a gente comentou. E isso aliado também a um recente programa, que era o Ciência Sem Fronteiras, né? Que se relaciona realmente com uma grande atuação do Itamaraty, até no momento da prestação à assistência consular, né? Então, são pessoas que viajavam para fora para estudar, permaneciam realmente fora, e muitas vezes necessitavam dessa assistência. Então, acaba que esses tópicos são muito relevantes para o órgão, né? Para o qual a gente está olhando. Acho que é importante a gente ter uma atenção a mais para ele. Agora, dando um zoom realmente na nossa realidade, né, eu queria ouvir de você, professor Wagner, o que a gente pode imaginar em relação ao nosso cenário local, né, o que a gente pode imaginar em termos de educação poderia fazer mais sentido para os temas que podem aparecer na prova e uma forma de estruturar isso realmente em uma boa dissertação e um bom texto escrito. Bom, Gabriel, vou repetir porque eu acho inevitável. Tentar entender como o micro e o macro se conectam, né, é fundamental para os candidatos e candidatas. Entender como as questões estão interligadas, tanto no sentido regional, né, nós estamos falando regional global, e na transversalidade dos temas também, como você acabou de dizer. Eu, particularmente, né, como se dizia, né, vou puxar a sardinha para o nosso lado, educação é inevitável, né? Não dá para pensar nada do que está ali sem uma pitadinha de educação. Mesmo que não tenha uma questão direta sobre educação, mas dá para você falar sobre saúde e educação, meio ambiente e educação, economia e educação. É inevitável, né? E nesse sentido, num país como o nosso, né, com todas as suas dificuldades, com toda a sua desigualdade, que tem superado muita coisa. Quem
quem já é aí um bocadinho mais velho, sabe que o Brasil evoluiu sim, né? Já passou por cenários bem piores e a gente tem melhorado algumas coisas, mas falta ainda muita coisa. E, nesse sentido, a questão da educação é fundamental como causa e consequência disso. Essas dificuldades, elas desembocam na educação e a educação deficitária faz com que essas dificuldades se ampliem. Então, você entra num ciclo que cada vez mais vai virando uma bola de neve e você não sabe exatamente como resolver aquilo. Então, por exemplo, a questão do acesso à educação na entrada e o mercado de trabalho na saída são fundamentais. Né? Como ter acesso a uma educação efetivamente de qualidade e, ao mesmo tempo, como se preparar para o mercado de trabalho. Né? Como fazer com que essas pessoas estejam preparadas para o mercado de trabalho. E aí é que está a grande questão. Quando a gente trabalha em escolas, né? Quando a gente trabalha com um adolescente, você vive numa sinuca de bico. Hoje eu estou cheio dos ditados populares. Você vive numa sinuca de bico. Por um lado, você quer preparar aquele sujeito para o mercado de trabalho. Sim, essencial. Por outro lado, você quer também preparar para que ele seja um cidadão competente, para que tenha conhecimento de várias outras coisas que não sejam necessariamente a produtividade do mercado de trabalho. Como fazer isso tudo? Como dar conta disso tudo? Por exemplo, dentro de uma escola pública cheia de problemas, como é o sistema educacional brasileiro, ainda que meritoriamente seja público e gratuito, isso é essencial num país enorme e cheio de desigualdades como o nosso. Né? E aí, por exemplo, nós pensamos, né, a questão das ações afirmativas, essencial. Muita gente pensa assim, ação afirmativa, cota. Não necessariamente, né? Envolve muito mais coisa. Ação afirmativa envolve, sim, igualdade de oportunidades, onde a gente pensaria nas cotas, mas envolve também combate ao racismo, ao preconceito, à intolerância, e envolve também mudanças de representatividade. Né? Quando você associar, por exemplo, questões da própria linguagem, né? Aquela velha história de associar tudo que é ruim ao negro, né? E a coisa está preta. Como é que você muda tudo isso? Quando você pega, por exemplo, na escola, e as crianças pegam um livro e olham Machado de Assis achando que é um norueguês, né? Que veio da Dinamarca, lembrando que Machado de Assis era negro. Então, isso são questões que envolvem também ações afirmativas. Muita gente não sabe disso. Então, aí vou cair na mesma coisa de toda semana. Tem que ler, tem que estudar para evitar falar bobagem. Né? E aí, pensando também na educação da geração Z, a gente vai inevitavelmente tocar na internet, no celular, nas redes sociais. Né? O Denilson falou um pouco ali sobre a tecnologia. É inevitável. Né? Eu gosto muito daquela frase. É uma escola do século XIX, com professores do século XX dando aula para alunos do século XXI. Como é que você conserta esse disparate, né? Como é que a gente consegue achar um ponto comum? A gente sabe que a tecnologia, eu estou falando a gente aqui, principalmente professores, né? Como a tecnologia gera, sim, alguns problemas dentro da escola, o vício no celular, né? Que já tem até psicólogo tratando, mas, por outro lado, o que nós vamos fazer? Nós vamos banir? Nós vamos falar que não pode? Vamos proibir? Vamos prender o celular numa caixa a aula inteira? Não é esse o caminho, né? E isso tudo eu vou encerrando pensando nos dois últimos pontos. A educação como ferramenta de transformação social e de redução das desigualdades e inclusão. No Brasil, eu diria que no mundo, mas na minha leitura de professor, quanto mais desigual a sociedade é, mais necessária a educação é. Porque ela se torna, para muita gente, a única ferramenta. Né? Ela não estou dizendo que ela é a melhor, não. Ela é a única. É a única ferramenta do sujeito alcançar uma vida minimamente decente, minimamente, financeiramente estável, com razoável tranquilidade, com razoável acesso a bens de conforto, de consumo, de produção,
para ter uma vida legal. Para boa parte da população brasileira, eu me incluo, inclusive, nessa boa parte aí, a única possibilidade de ter um mínimo de mudança, de transformação, é por meio da educação. Não tem como falar em outro caminho. Não tem melhor ou pior, é a única. Então, isso faz a gente pensar nesse caminho aí que eu percorri. Né? Eu vou ressaltar o que vocês já falaram, a transversalidade e o regional e o global, e eu acrescento o terceiro ponto, a importância de entender a educação no antes, né? Como é que a gente acessa a educação no durante, como é que a gente faz ter uma escola funcional, adequada, moderna, e a educação depois. Como eu faço para a gente ter bons trabalhadores, produtivos, mas também bons cidadãos, éticos, competentes, educados, inteligentes, cultos e por aí vai. Perfeito, muito bem colocado. E se eu puder trazer realmente uma forma da gente sumarizar o que a gente trouxe por aqui, seria a sugestão para esse tema, acho que funciona muito bem, né, do candidato ele estar olhando para o tema específico, focar nos desafios que ele apresenta. Então a gente comentou vários aqui, tanto no cenário global quanto no cenário local, mas também as oportunidades que estão atreladas a esse tema e trazer um pouco, e acho que é esse ponto que a nossa curadoria até ajuda, né? A gente traz bons textos escritos com bons argumentos, muitas vezes escritos por especialistas, que é como que o poder público pode regular esse tema, né? Então, pensando em educação, poxa, a gente tem formas de regular desde do que acontece em sala de aula, até fazer políticas públicas. Então, realmente, pensar em termos de desafios e oportunidades em relação com o setor público é algo que funciona muito bem para esse tema e está de acordo realmente com tudo que a gente trouxe até agora. Bem, queria ouvir de você, Denilson, tem alguma última sugestão pessoal aí realmente em relação aos simulados, à produção escrita, só para dar uma palavra de encerramento para o pessoal que está nos acompanhando aqui? Então, agora mais especificamente, não é sobre a questão da produção, né, eu também gostaria de insistir nessa habilidade de vincular um tópico ao outro, né, ou de encontrar ali o vínculo, né, por exemplo, da educação até com todos os outros demais. Eu acho que a grande chance, né, ou ele pode estar ali como um elemento central, né, conectado a algum outro tópico, ou aparecer algum outro tópico no qual a educação ele vai estar ali, né, de certa forma, conectada, né? Então, é isso. Eu acho que é um concurso que vai tentar identificar o ponto de vista, a mentalidade que esse candidato tem sobre educação, o potencial da educação como transformação interna, né? A preocupação aí com as desigualdades e os problemas, não é? Estão claros e, como o Wagner colocou, todos esses problemas que nós vamos discutir aqui, esses tópicos, né, eles passam pela educação e começam a se resolver por ali, né? Enfim. Então, é isso, ter atenção para esse vínculo e de desenvolver a visão, né, de como ela atua internamente no desenvolvimento desses tópicos e principalmente nas questões externas, né, de integração, né, de inserção no mundo cibernético, né? Então, nós precisamos das pessoas preparadas para esse universo, né? Perfeito. E, para encerrar, lembrando a todos, né, que o Linguagem Diplomática construiu uma ferramenta para quem está treinando nessa reta final para o concurso de oficial de chancelaria. Para quem já está matriculado nesse curso intensivo, em breve vai receber um simulado completo sobre o tema que a gente abordou aqui hoje, um simulado completo em língua portuguesa e outro simulado completo em língua inglesa. Se você ainda não conhece a proposta, clique aqui no primeiro link da descrição para conhecer um pouquinho mais. O Linguagem Diplomática tem o compromisso, né, de oferecer esses encontros gratuitos até as semanas que vão anteceder a prova, mas a gente está oferecendo também uma oportunidade, né, para os candidatos que querem estar a par de todos os temas que foram exigidos pela banca, com um simulado completo sobre o tema, acompanhado de curadoria de textos, né, feito pelos especialistas aqui da casa. É a oportunidade que os candidatos têm de ler, escrever, treinar e receber feedbacks sobre os textos com especialistas que a gente tem aqui na plataforma Linguagem Diplomática. Então, lembrando a todos, né, vão ser 12 simulados completos das duas línguas, uma questão para português e uma questão para língua inglesa por semana, né? Acompanhado do simulado, realmente tem a curadoria que os professores montam e a possibilidade de correção on demand, você paga apenas pela correção do simulado que você desejar. Bem, recados dados, gostaria de agradecer vocês novamente por mais um encontro aqui nessa semana e a gente se vê na próxima. Até mais.
Tchau, Até tchau. mais, obrigado a todos que nos acompanharam. Nos falamos na próxima semana. Obrigado, um abraço.